A crença na ressurreição é uma questão de fé. Fé na palavra de Deus, fé na Bíblia Sagrada, que diz da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de outros seres humanos. E que coloca a esperança da vida eterna após a ressurreição, quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo foi ressuscitado e nós cremos pela fé que Cristo foi ressuscitado, então também podemos ser ressuscitados. Veja, por favor, o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 12. Se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição nos mortos? Ora, se cremos que Jesus ressuscitou, como vamos dizer que não há ressurreição? Não há ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo atesta, afirma, confirma a ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus ressurgiu. Veja primeiro Tessalonicenses 4,14. Porque o Senhor Jesus ressurgiu, o que é que podemos crer? Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja o texto da senhora White no livro Atos dos Apóstolos, página 164 e 165. Como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará das sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Assim como ressuscitou a Cristo, pode ressuscitar os santos. Mas quem são os santos? Nós não somos santos, irmãos, nós não somos perfeitos. Mas somos perfeitos porque o Senhor Jesus nos torna justos. O Senhor Jesus nos justifica, ainda que não mereçamos. Mas quando depositamos no Senhor Jesus a nossa confiança, a nossa fé, Ele nos salva pela graça, mediante a fé. Veja, falando sobre a perfeição, o que o apóstolo Paulo dizia da perfeição, da sua própria perfeição. Filipenses 2, ou melhor, Filipenses 3, 12 a 16. Paulo estava perseguindo o alvo, é esse o subtítulo desse trecho da Bíblia. É a soberana vocação. Veja, ele vai dizendo os argumentos de Paulo. Não tenho alcançado o que é perfeito. Prossigo para alcançar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. Cristo conquistou a Paulo para quê? Para que ele fosse salvo, para que ele obtivesse o prêmio. Mas veja só, ele ainda diz assim: não penso que consegui. Ele não conseguia ser perfeito como ele gostaria. Esse mesmo texto diz assim: não acho que conquistei este prêmio. Mas qual era a atitude dele? Ele desanimava porque não conseguia ser perfeito, porque não conseguia atender plenamente à vontade de Deus, não conseguia se tornar totalmente um novo homem. Veja o que ele diz: esqueço o que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para alcançar a vitória, a nova vida da qual Deus me chamou em Cristo. Devemos pensar dessa maneira. Deus vai esclarecer as coisas para vocês. Vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. A vida de Paulo, irmãos, era uma vida de luta espiritual, em desejar ser perfeito, em desejar honrar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não conseguia. Mas ele dizia: ainda que não consigo, ainda que eu penso não ter alcançado esse prêmio, eu corro com o objetivo, eu corro para aquela meta, eu corro para o alvo. Assim devemos fazer nós, irmãos. Nós também somos imperfeitos, nós também temos muitas faltas, recorrentes faltas. Mas nós devemos correr para o alvo, como diz o último verso. Vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Eu tenho dito, irmãos, que a diferença entre o crente e o não crente, ambos caem, ambos tropeçam, ambos têm faltas, ambos caem. Mas o crente, quando cai, se levanta, sabe para onde olhar, não fica perdido. Olhar
para Cristo. 1 Coríntios 15, dos versos 50 a 55, estudamos nesta semana. Ao soar da trombeta seremos transformados. Imperfeitos ainda, mas vamos ser transformados. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal vai se revestir da mortalidade. Aí, então, é que vamos receber a imortalidade, a vida eterna. Nesse momento, irmãos, tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem, irmãos, a morte foi tragada? Quem é que venceu a morte? Nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o seu poder de ferir? Onde está o seu agulhão? Onde está? A morte está destruída. A vitória é completa. A vitória é completa somente por conta do sacrifício do Senhor Jesus. Para concluir o estudo dessa semana, irmãos, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá a vitória? O nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos agradecer a Deus por esse plano da salvação, como estudamos, que foi designado, foi projetado antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição desta semana. Quando vimos a esperança dos nossos primeiros irmãos da igreja cristã primitiva, da igreja cristã do primeiro século, a esperança da ressurreição em Cristo Jesus e a esperança da vida eterna após essa ressurreição. A ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos. Aqueles que são corruptíveis, se revestindo da incorruptibilidade, e aqueles mortais se revestindo da imortalidade. Deus abençoe, portanto, a cada um de nós, para que a gente creia e viva dessa maneira, aguardando a volta do Senhor Jesus, estando pronto, não se preocupando com o dia, mas estando pronto para aguardar o Senhor Jesus, seja na sua vinda gloriosa nos céus, ou seja por ocasião da nossa morte, quando dormiremos no Senhor. Nos abençoa, portanto, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer, irmãos, mais uma vez ter estudado nesta semana ter estudado um tema bíblico com os irmãos. O tema sobre, como diz a nossa lição, o tema geral da nossa lição, vida, morte e eternidade. Estudamos nessa semana o conceito que os nossos cristãos, nossos irmãos cristãos da igreja nascente tinham com relação à imortalidade, a certeza da vida eterna. Deus abençoe a todos vocês e tenham um feliz sábado.